Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O plenário da Câmara dos Deputados deve votar em breve uma medida provisória que abre linha de crédito de 4 bilhões de reais com juros menores para as Santas Casas de Misericórdia. Segundo o Ministério da Saúde, 53% do total de atendimentos do SUS são realizados por entidades filantrópicas ou Santa Casas. E 968 municípios do país contam apenas com serviços dessas instituições. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai discutir a proposta com os deputados Ságuas Moraes, do PT do Mato Grosso, e Leonardo Quintão, do MDB de Minas Gerais, presidente da comissão especial que discute essa proposta. Deputados, a gente convive há anos com o problema de financiamento das Santas Casas, com crises dramáticas em cidades grandes que dependem muito desses serviços. Esse tipo de linha de crédito, essa linha de crédito, mais crédito, vai resolver o problema ou a questão do endividamento permanece nas Santas Casas? Deputado Leonardo Quintão. Veja bem, deputado Ságuas, um prazer estar aqui com você debatendo, um grande amigo. O subfinanciamento do SUS que é o causador disso tudo. Hoje, infelizmente, os hospitais filantrópicos do Brasil inteiro, todos, estão endividados com juros muito altos, pagando aí juros de 3,5% e 4%. Então isso está sangrando a capacidade do hospital filantrópico dele prestar o seu serviço. Então essa linha de crédito, basicamente, ela vem para reduzir esses juros, refinanciar uma dívida que é impagável, né? Mas o problema do financiamento, né, do SUS no Brasil, que é o problema que tem que ser resolvido, né? E o Brasil está passando por uma crise financeira tremenda, né, de déficit orçamentário. Então nós não podemos esperar que a tabela do SUS ela vai aumentar, ela precisa de aumentar 300%. Então nós temos um problema de subfinanciamento para bancar a saúde pública do Brasil gratuita, né? E isso tudo está sendo feito, mais de 53%, se você analisar aí os hospitais hoje filantrópicos, e que está sustentando esse atendimento secundário da rede pública e as internações. E os hospitais já não aguentam mais. As Santas Casas, os hospitais filantrópicos já não aguentam mais. E com problema nos estados, que vários estados, infelizmente, com a dificuldade orçamentária também, de déficit orçamentário, não está pagando os serviços prestados pelos hospitais filantrópicos. E isso está gerando realmente uma crise econômica que, se não for resolvido desta maneira, de dar um fôlego, né, de 4 bilhões, vai ser quase 5 bilhões, a juros abaixo de 7% ao ano. Então, quem está pagando hoje 3,5%, 4%, vai passar a pagar os juros de 7% ao ano. Este fôlego que está sendo dado, um fôlego necessário, né, ele vai ajudar, sim, os hospitais filantrópicos a ter um fôlego de 2 a 3 anos. Deputado Ságuas, como é que o senhor vê que essa questão das Santas Casas, que é uma crise, eu acho que desde que eu me conheço, sim, por gente, né? Bom, também quero cumprimentar o deputado Leonardo Quintão, que somos parceiros aí das medidas provisórias há muito tempo aqui, né? É verdade. E dizer que eu também vejo da mesma forma que o deputado Leonardo disse, né? Esse recurso vai estancar uma sangria. Na verdade, o subfinanciamento do SUS, ele é uma situação bastante grave. Nos hospitais municipais e hospitais estaduais ou hospitais federais, você tem outras fontes de receita que suprem esse subfinanciamento. E isso tem também sufocado as prefeituras, que hoje você tem várias prefeituras, na maioria delas gasta de 25% a 30% do seu orçamento com atendimento à saúde naqueles municípios que têm hospitais, né? E as Santas Casas, que tiveram um papel assim extraordinário no processo de formação do nosso país, porque quando foram criadas Santas Casas, não existia hospitais, o governo não tinha hospital, nem o município, nem a União, não tinha hospitais públicos. Os primeiros hospitais públicos do Brasil foram as Santas Casas, através das irmãs, através das congregações religiosas que criaram as Santas Casas, as congregações católicas, mas também tivemos outros hospitais filantrópicos por outras congregações religiosas
que foram criando os hospitais para suprir uma demanda que o Estado não supria naquele momento. Isso há mais de 100 anos atrás, há de 150 anos atrás. E depois, a partir da criação do SUS, da criação dos hospitais municipais, do crescimento da população brasileira, o governo assumiu parte dessas demandas através dos hospitais municipais, estaduais e até hospitais federais. No entanto, não se tem feito a correção dessa tabela do SUS. É uma tabela que nós temos, já tivemos essa discussão do subfinanciamento do SUS aqui, já teve a CPMF, já teve várias outras fontes específicas de recursos, e depois, quando você tirou a CPMF, você reduziu 40 bilhões de uma pancada só para o atendimento do SUS. E aí, uma outra situação grave é que o deputado cita, né, que os governos de estados parece que não reconhecem o papel das Santas Casas. Do subfinanciamento, ou faz convênio com as Santas Casas, não honra com esse pagamento. Lá em Mato Grosso tem uma Santa Casa em Cuiabá, mas tem os outros hospitais filantrópicos que o governo do estado realiza convênio. Esse governo que felizmente agora não foi reeleito, ele não tem cumprido com o seu papel de atendimento dessas demandas de financiamento do SUS com esses hospitais filantrópicos, com as Santas Casas, e porque o governo faz o convênio e não cumpre com aquele convênio. Então, isso vai deixando a Santa Casa, e ela não tem outra fonte de receita, porque a maioria dos hospitais filantrópicos também tem atendimento particular, só que isso é insuficiente para atender a demanda gerada pelo SUS e com o subfinanciamento do SUS. Então, eles não têm de onde tirar esse dinheiro. Ou fazem promoções, ou fazem alguns eventos para poder conseguir algum recurso que entra uma quantidade de dinheiro que não é permanente. Então, fundamentalmente, nós temos que discutir o subfinanciamento do SUS, encontrar dinheiro novo para o SUS, mesmo em crise, nós vamos ter que começar a debater isso, porque senão nós vamos ter um problema sem fim para as Santas Casas, para os hospitais filantrópicos, que atende 50% da demanda do SUS. Eu tenho um pouco menos de 100 anos, mas nasci numa Santa Casa, que era o único hospital na minha cidade na década de 60. Eu acredito que isso no Brasil deve se repetir. Essa questão, o senhor falou da questão os senhores falaram da questão do déficit. Sempre que há uma crise numa Santa Casa, o poder público acusa uma questão de gestão. Sempre não é uma má gestão. Aí São Paulo sofreu uma intervenção na direção da Santa Casa porque não é bem gerido. Quer dizer, em que medida isso é possível ser remediado? Eu acho que e é um problema real. Eu acho que a gestão dos hospitais filantrópicos, de 10 anos para cá, ela tem se tornado muito eficiente, porque o subfinanciamento ele tem apertado, né? E essa necessidade de melhorar sistemas, né? Que há 20 anos atrás os hospitais quase não tinham nenhum sistema. A computação, né? Sistemas de gestão, sistemas de análise. Então, os hospitais antigos, geridos por pessoas antigas, voluntárias, né? Que ficaram 40 anos à frente do hospital. Então, os hospitais filantrópicos, eles têm melhorado muito as suas gestões. Obviamente, um ou outro, né? Nós não podemos pegar apenas exemplos individuais, mas nós temos milhares de hospitais filantrópicos. O meu acompanhamento, eu tenho certeza e digo que a gestão dos hospitais filantrópicos está se tornando a nível de excelência. Porque se não tivesse, esta crise que estamos enfrentando hoje, nós já estaríamos nela 5 anos atrás. Então a gestão melhorou muito. O que está sangrando hoje, primeiro, o subfinanciamento levou os hospitais filantrópicos a uma dívida, né, com os bancos. E todos nós sabemos que os juros muito altos. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos subsidiando esses juros através do FGTS, porque os hospitais, eles atendem quem, os hospitais filantrópicos? Eles atendem principalmente ao trabalhador brasileiro, que não tem plano de saúde, né? A mãe do trabalhador, o filho do trabalhador brasileiro. Então, eu fui questionado na medida provisória que estava desvirtuando o papel social dos recursos do FGTS. Eu quero conversar sobre então, isso daqui a pouco. Eu falei, de forma alguma. Se você analisar quem está sendo atendido pelos hospitais, são todas as pessoas que dependem do SUS. E, principalmente, o trabalhador brasileiro.
Deputado Ságua, sempre que se fala, precisa de mais dinheiro para a saúde, alguém fala, não, precisa melhorar a gestão. Olha, a gente escuta muito esse discurso para cima do serviço público, né? Quando é na iniciativa privada, a gente escuta falar o inverso, né? Na iniciativa privada, a gestão, o poder público precisa fazer a gestão igual à iniciativa privada. O que a gente vê de empresa mal gerida e de empresa entrando em recuperação judicial é uma loucura. É uma loucura. Então, problema de gestão todo lugar tem. Agora a gente precisa sempre de estar buscando a eficiência na gestão, buscando otimizar os recursos em qualquer situação, em qualquer gestão, seja pública ou privada. Então, esse negócio de gestão, porque na verdade, todo mundo que está à frente da gestão, por exemplo, eu já fui prefeito. Você não tem um curso superior para ser prefeito. Talvez se tivesse, poderia fazer um mau curso superior para prefeito, seria um mau prefeito. Se fizesse um bom curso, seria um bom prefeito. Você não tem... Hoje, de pouco tempo para cá, nos últimos 20 anos, é que apareceu alguns cursos de gestão, em área de gestão de empresa, empresarial, de gestão pública e tal, que forma as pessoas mais para compreender melhor a questão da gestão. Mas isso nem sempre é garantia de uma boa gestão, porque tem outros fatores na gestão. Eu sempre digo que onde há homem e dinheiro, há possibilidade de corrupção. Então, a má gestão, muitas vezes, é por ineficiência, é por má formação e muitas vezes é por má intenção mesmo de quem está na gestão. Então eu acredito também que, para ficar no caso das Santas Casas, porque hospitais filantrópicos, nós temos hospitais mais novos, as Santas Casas são centenárias. Primeiro, os prédios são muito antigos, totalmente inadequados e constantemente a vigilância vem cobrando a adequação desses prédios. Então isso tem um custo alto, a adequação desses prédios. Depois os equipamentos antigos, você tem que substituir os equipamentos. Medicina é muito cara. Você tem que substituir os equipamentos. E depois você tem a manutenção, o custeio da saúde, que o dinheiro é insuficiente. Então, nas Santas Casas, e na maioria dos hospitais, você tem 3 problemas num só. O prédio está inadequado, antigo, os equipamentos são antigos, e muitas vezes as pessoas que estão na gestão estão há muitos anos também fazendo uma gestão diferente, na época que tinha um pouquinho mais de dinheiro, a hora que aperta não consegue fazer uma gestão adequada. Então, na verdade, eu acho que assim, a boa gestão tem que estar em todos os lugares, quer seja no público ou no privado. Mas só boa gestão não resolve o problema, porque quando eu vejo alguém dizer, olha, o problema da saúde é gestão. Não é gestão. Pode ser gestão também, mas é subfinanciamento. O Câmara de Debate vai fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. O Câmara Debate está de volta com a discussão acerca da medida provisória que abre linha de crédito de 4 bilhões para as Santas Casas de Misericórdia. Nossos convidados são os deputados Leonardo Quintão, do MDB de Minas Gerais, e Ságuas Moraes, do PT do Mato Grosso. Deputado Leonardo Quintão, o senhor falou sobre o questionamento que está havendo, tanto no Conselho do Fundo de Garantia quanto na comissão, porque esses recursos viriam do Fundo de Garantia, que legalmente ele é feito para o financiamento da habitação, de infraestrutura e saneamento. E fins sociais. Então, como é que o senhor vê essa questão? Olha, tenho conversado dentro do Conselho Curador do FGTS, com todo o setor produtivo, também da construção civil. O que eu vou defender em plenário, que seja uma ação única, né? Eu concordo que é uma ação atípica do FGTS, mas atende o fim social do FGTS, que é atender essa demanda, né, da população. Nós não estamos fazendo nenhuma graça para o hospital filantrópico aqui não, porque se os hospitais filantrópicos fecharem, por não conseguir pagar os juros, né, dos contratos que firmaram, vai prejudicar toda a saúde do povo brasileiro e do trabalhador. Então, o que eu defendo é que seja uma ação única e que a gente possa, no futuro governo, nós repensarmos toda a questão da saúde pública no Brasil. São duas coisas. Quando o poder público ele presta direto o serviço, este custo ele é 4, 5 vezes mais caro do que o prestado pelo Hospital Filantrópico. Então, o Hospital Filantrópico no Brasil ele é o melhor parceiro do setor público municipal, estadual e federal, porque ele recebe tabela SUS que não paga o procedimento. Então, hoje, os hospitais filantrópicos
eles são muito atuantes, né, Sagos? Aqui no Congresso Nacional, as emendas parlamentares hoje ajudam muito os hospitais filantrópicos, mas nós temos um histórico negativo para trás. Esse recurso vem ajudar a regularizar este histórico negativo de subfinanciamento do passivo. Isso eu defendo que seja uma única vez. Desculpe a ignorância, deputado. Eu acho que quem está nos assistindo está pensando. Por que eles conseguem ser mais baratos? É por essa característica de por gestão. Porque hoje, o setor público, quando ele tem um hospital, se você analisar lá quanto é que custa aquele procedimento com seu financiamento, é 4, 5 vezes mais caro. Infelizmente, nós temos... A má gestão está no setor público. Você dizer hoje, pegar um hospital público, ele tem muita dificuldade de financiamento. Ele tem outros financiamentos, que é o orçamento municipal, estadual e federal, né? Os hospitais filantrópicos, o único financiamento que ele tem é o tabela SUS. Fica muito mais barato. Mas é o próprio custo mesmo, né? Por exemplo, o custo de um determinado procedimento é 3, 4 vezes maior que a tabela do SUS. No caso dos hospitais públicos, a prefeitura, ou o Estado ou a União assume a diferença. E no caso filantrópico vai para a dívida, vira dívida. O filantrópico vira dívida, porque por isso que ele recorre ao banco para bancar. E isto, o subfinanciamento torna o hospital filantrópico, ele tem que ser mais eficiente. Mas mesmo assim, todos têm uma dívida. Deputado Sagos, como é que o senhor vê essa questão do uso do FGTS? Haveria uma outra fonte? Ou vamos só dar continuidade nessa última etapa aqui. Assim, na verdade, assim, os procedimentos, se o hospital é público, se você tem um hospital municipal, ele pode não ter uma comissão de infecção hospitalar, muitas vezes não tem, porque é um hospital menor e tal. À medida que o hospital vai crescendo, que o hospital é maior, ele tem comissão da vigilância sanitária, ele tem a comissão de infecção hospitalar, ele tem vários serviços que são obrigatórios para que ele possa continuar funcionando. O Estado vai ter que contratar o profissional médico diretamente, ou através de concurso, ou através de empresas para poder prestar aquele serviço. Então, o que passar do financiamento, o que for além do financiamento que o SUS paga, vamos supor, uma cirurgia, o SUS paga, sei lá, R$500, R$800 por uma cesariana, vamos citar só um exemplo, eu não sei qual que é o valor da tabela SUS hoje, mas esse procedimento vai custar R$1.500, sendo no hospital filantrópico ou no hospital do Estado ou do município. No caso do Estado e município, o Estado e o município absorve essa diferença de R$700. E o filantrópico não, ele vai ter que ficar com essa dívida lá, de alguma forma ele vai ter que cumprir o pagamento dessa dívida. Então, por isso que o subfinanciamento inviabiliza os hospitais filantrópicos, eles continuam existindo de teimosos que são, né? Porque pensa que algum dia vai melhorar tudo, então eu acredito que isso é muito ruim, por isso nós vamos ter que discutir com profundidade mais recursos novos para a saúde. Essa questão do FGTS, como o deputado Leonardo Quintão, ele me convenceu, inclusive, de dar core, de participar para a gente poder avançar nesse sentido. Obviamente que eu tenho clareza sobre a questão da situação das Santas Casas Filantrópicas, eu também queria ajudar, porque eu sou médico pediatra, tudo, mas o FGTS é uma fonte de financiamento, do saneamento, da habitação, tudo. Só que, como o deputado Leonardo disse, é uma única vez que vai acontecer isso. E o valor é 5%, né? Eu acho que ficou em 5% na MP. Então, não vai assim afetar... 5% de taxa de juros. Isso? Não, 5% do fundo. Do fundo. Que pode ser utilizado, que vai dar 4 bilhões. E a taxa de juros em torno de 7 a 8 ano, né? Vai dar 6,5%, 7%. Vai dar uns 7,5% que tem que pagar o custo financeiro das entidades. Em torno de 7 a 8% ao ano, né? Então, hoje eles pagam 3,5% ao mês, né? Então, eu acho que é uma medida salvadora para estancar uma sangria que existe nas Santas Casas e hospitais filantrópicos, que são responsáveis por 50% do atendimento do SUS. Então, nós precisamos urgentemente discutir essa correção da tabela do SUS, e obviamente que para isso precisa de dinheiro novo, que nós não temos nesse momento, e nesse orçamento desse ano nem vai ser discutido isso. Nós estamos com fechando o orçamento com déficit. Uma situação com déficit. Então, isso é muito ruim. Para
próximo governo vai ter que discutir isso com a sociedade, porque senão esse problema vai agravando cada vez mais. E hoje, para o Estado e para o município comprar serviço de uma entidade filantrópica é a melhor coisa do mundo, porque aí ele compra, só vai pagar aquilo que ele contratar, e aí ele não vai ter que gastar. O município onde tem, um município que só tem um hospital filantrópico, por exemplo, e que ele compra o serviço, ele põe os 15% dele lá que é gasto com a saúde no máximo, e não chega a gastar 25 ou 30 como os municípios que têm um hospital municipal. Deputado Leonardo Quintão, o senador Lazia Martins, que fez o parecer, ele equiparou as Santas Casas aos outros beneficentes, exigindo que atendam pelo menos 60% em caso de SUS. Isso faz muita diferença? Isso é uma exigência que... Não, já tem. A filantropia já obriga a mais do que isso. Mas as Santas Casas já eram também já obrigadas? Sim, todo hospital filantrópico é obrigado a atender para ter o certificado de filantropia. Então é mais uma recomendação, cuidado, né? Um cuidado que eu parabenizo o senador, né? Mas a lei já obriga, né? E hoje os hospitais filantrópicos, eles atendem muito mais do que isso. A maioria das Santas Casas hoje é 100% SUS. A maioria dos hospitais filantrópicos é 80% SUS. Então, esses hospitais, eles têm que ser valorizados pelo Congresso Nacional, pelo governo federal, todos os governos, e reconhecidos pela sociedade, porque são eles que estão salvando vidas de milhões de brasileiros, né? Por um preço, usando o exemplo claro aqui do candidato Jair Bolsonaro, né? Que em Juiz de Fora teve aquela situação e foi atendido na Santa Casa. O custo de todo o procedimento não ficou em R$1.000, né, que o hospital recebeu, e salvou a vida do candidato. Então, os hospitais hoje, filantrópicos, eu garanto ao nosso telespectador, é o serviço mais barato e mais eficiente na área da saúde do mundo. Não vou falar nem Brasil, não. O que os filantrópicos fazem para o nosso país. São pessoas voluntárias, que boa parte não recebe para trabalhar na direção, estão se tornando mais eficientes nos seus procedimentos, que têm que se tornar mais eficientes, né? E prestam um serviço de utilidade pública relevante para o povo brasileiro. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever este ou outros programas na nossa página ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.